Vamos ver, eu acho que vai começar. Vamos ver. Eu acho que estou online. Eu não sei. Tava com um pouco de lag. Eu tô online? Eu tô ao vivo? Ok. Eu acho que funcionou aqui. Deixa eu só conferir aqui conferir os painéis. As páginas. Aqui, estou na página de comentários. Ah, legal! Já tem um pessoal aqui. Bacana. Bacana. Primeira vez fazendo live aqui pelo Facebook. Então, entendendo um pouco a mecânica aqui. Mas acho que a gente já pode começar. Já deu 9 horas, 9h01. Então, acho que vamos lá. Pessoal, só falando, enquanto eu estiver falando, né? Melhor, deixa eu começar do começo e vamos lá. Então, boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Carvalho. A gente vai iniciar agora mais uma live da Semana do Tradutor. Uma semana com lives feitas exclusivamente por alunos do Brasilis. Eu queria agradecer muito ao Roberto Barreto, que estava falando aqui antes, que deu uma live incrível, compartilhou várias histórias muito interessantes. Eu achei sensacional e eu quero agradecer muito o convite e a oportunidade de estar aqui. Nunca pensei que eu faria alguma coisa assim e estou aqui hoje à noite para falar com você sobre localização do japonês, um exercício de cocriação. E como assim, né? Como assim esse tema? Eu vou abordar um pouco, vou fazer um paralelo, vou pegar alguns exemplos da tradução do japonês por inglês, da tradução de jogos, e vou traçar um paralelo com as traduções de jogos no geral, a tradução do inglês no geral. Vou falar um pouco, né, da importância de conhecer a cultura da qual a gente está pegando o texto e da importância que a gente tem que dar para o alvo, né, para o nosso público-alvo. A gente tem que fazer esse trabalho de tradução não apenas do texto, né, não apenas do texto, mas a gente tem que traduzir, tem que trazer para o nosso local, no caso aqui o Brasil, ou no caso o Ocidente, como eu vou explorar, a gente tem que trazer todo esse contexto, né? Muito bem, falando um pouco de mim, minha foto maravilhosa com meu gato Shoyu. Falando um pouco de mim, meu nome é Guilherme Carvalho, ou vulgo Musashi, como boa parte das pessoas me conhecem na internet e aqui na minha cidade. Eu sou uma pessoa de gatos, né? Eu tenho 2 gatos, esse é o Shoyu, eu também tenho um gato branco chamado Tofu, né? Sou bem nerd, gosto de anime, de jogos, livros, HQ, board games, cara, de tudo. Eu pego um tema, eu gosto de explorar, eu gosto de aprender, certo? Eu já tive uma loja geek, já trabalhei com isso aqui na minha cidade. A minha jornada, eu vou falar para ela bem brevemente assim, mas chegou a passar por isso. Nada, atuei como professor por 6 anos numa. Já falando aqui, né? Já falando aqui. Então, um pouco da minha jornada. Eu comecei como designer gráfico, fiz uma faculdade de design gráfico. Achei que ia ser sensacional, achei que esse era o caminho para começar a trabalhar com games, que games sempre foram uma paixão, né? Minhas nerdices sempre foram uma paixão. Eu pensava que o caminho para isso era o design. Comecei a trabalhar com design. Eu adoro desenhar, adoro trabalhar com animação, adorei mexer com 3D. Eu detestei trabalhar como designer. Eu não encaixou. Um tempo depois,
Eu fui apresentado na profissão de tradutor, adorei. Comecei como tradutor, uns trabalhinhos aqui e ali, achei muito bacana. Depois eu tive outras oportunidades, inclusive abri essa loja que era Resistência Geek, saudosa. Depois da loja eu trabalhei como professor, professor de inglês numa escola bilíngue e internacional aqui da minha cidade. Foi uma experiência maravilhosa, um crescimento pessoal e profissional incrível. Depois voltei, assim, junto com a escola, eu retomei a tradução e fui retomando até agora, né, esse momento que eu estou aqui junto com vocês, fazendo, já trabalhando, já atuando como tradutor do inglês. Esse ano eu comecei o japonês também. E fazendo esses cursos, né, me aprimorando sempre, sempre estudando, sempre lendo e tendo essa oportunidade sensacional que foi ter vindo estudar aqui no Brasilis com a Abelheira. Os 2 cursos que eu faço são com a Abelheira, excelente professor, excelente profissional, cara super, super, assim, é engraçado que eu comecei a ter aula com ele, não conhecia, virei fã, né? Mas acontece. E antes de eu continuar, deixa eu até dar um alt tab aqui. No esquema que eu fiz aqui para dar a palestra, eu não vejo diretamente o chat, viu, pessoal? Eu tenho que dar um alt tab aqui para o chat e eu acho que ele tem um pouquinho de atraso, certo? Mas eu queria convidar vocês, convidar todo mundo que está assistindo, se vocês quiserem comentar alguma coisa enquanto eu vou falando, se tiver, né, que eu vou falar de jogos e eu imagino que muitos curtam, né? Muitos curtam os jogos que eu vou falar. Vou falar bastante da cultura japonesa e dar uns exemplos aqui. Então fiquem à vontade para fazer comentários, tá? Fazerem comentários aí no bate-papo. Podem fazer perguntas. De vez em quando eu dou uma pausa aqui para dar um alt tab, que nem agora, para dar uma olhada no chat. Tô vendo aqui. Valeu, Ivan, Fernando Savani, Roberto Barreiro. Muito obrigado, pessoal. Iago, Felipe, Maria Rodrigues também. Valeu, pessoal. Né, Iago? Saudades da Resistência Geek, cara. Foi uma época, assim, a minha loja, gente, foi uma época muito gostosa, porque eu conheci muita gente daqui da cidade, muita gente que gosta do mesmo conteúdo, sabe? Pegar essa galera nerd, juntar tudo num canto, ficar jogando jogo de tabuleiro a madrugada inteira, é uma experiência, assim, sensacional. Mas então, vamos dar sequência aqui, né? Primeiro, como eu vou falar sobre games e sobre localização do japonês, eu vou começar do começo, certo? Eu vou começar do começo da história dos games, e eu vou falar de um jogo, assim, muitos conhecem, né? Eu acho, no começo dos games, lá nos anos 80, uma empresa japonesa, a Namco, criou um jogo chamado Pac-Man, certo? Só que o nome dele não era Pac-Man, o nome dele era Pac-Man, certo? Porque a gente já começa a falar do japonês. O japonês, ele é um idioma, como eu posso falar? Meio limitado. Limitado sonoramente, sabe? Ele não tem um alcance sonoro tão grande que nem o inglês, que nem o português, que nem algumas línguas africanas que tem, sei lá, 50 vogais. Não, o japonês é uma língua bem reta, eu diria. Inclusive, a entonação da fala deles é totalmente flat, né? É bem plana, assim. Então, o japonês é um idioma limitado. Beleza, aí o cara lá foi lá, criou o Pac-Man, certo? Vamos trazer para o ocidente essa maravilha de jogo, essa maravilha de arcade. Foi um sucesso fenomenal, todo mundo sabe, todo mundo conhece, certo? O que tinha... Foi criado no Japão, o que tinha de texto no jogo? O que tinha de texto? High score, em inglês. Game over, em inglês. Press start, player one. Tava tudo em inglês. A única coisa em japonês era o nome, era o Pac-Man, mas of course, né? Pac-Man, a gente olha assim, já bate, já dá de cara. Só que não é bem assim.
O japonês, como a gente vai ver um pouco mais pra frente, é um idioma de onomatopeias. Muitas onomatopeias. Paku é uma onomatopeia, que seria o som, né? O som da boca do Pac-Man. Provavelmente vocês já ouviram dizer que o nome dele vem do som da boca, né? É o Puck. Só que como você translitera o Puck, né? Como que você transforma essa palavra do alfabeto em japonês pro nosso alfabeto romano? É o Puck-Man. Esse foi os primeiros arcades que foram trazidos pro ocidente, certo? Do Puck-Man. Tá pequenininho ali, né? Mas é um P-U-C-K. E, assim, imagino que boa parte de vocês sabe o inglês, né? E sabe o quão errado seria ter um arcade chamado Puck-Man, um gabinete desse, num fliperama cheio de adolescente rebelde, né? Cheio de adolescente. Cara, é um corretivo, é um branquinho ali, você passa ali no Puck, você olha pra esse narigão do Pac-Man e já vê como que pode degringolar o negócio, né? Como é uma ladeira abaixo para nunca mais fazer sucesso. Ia dar totalmente errado. Então, um cara muito inteligente, provavelmente alguém que foi trazer o jogo, bateu o olho ali e falou: não, por favor, não. E mudou pro que a gente conhece, que é o Pac-Man, né? Na verdade, eu nem trouxe um slide. Eu achei tão engraçado esse Pac-Man aí com o narigão, né? Do Fuckman que ele seria. Mas todo mundo já conhece o Pac-Man, né? Como ele ficou na nossa cultura, né? Ele já faz parte da nossa cultura também, ainda mais como gamers. Então a gente entra nesse contexto, cara, nos nomes em japonês. Nome em japonês. E como o Pac-Man é sempre um motivo de arrancar cabelo. É sempre, né? Você vai trabalhar com tradução de japonês, você vai passar do japonês para o inglês, do japonês para o português, você vai ter que lidar com o nome, certo? E a gente tem exemplos disso, né? A gente tem exemplos disso por causa do alfabeto japonês, que nem eu falei. Aqui eu tenho alguns poucos exemplos. Nossa, eu não. Ah, eu consigo mexer o mouse. Não sei, se vocês conseguem ver o mouse aí, né? Mas eu vou falando aqui e vou. Dá pra falar. Então a gente tem primeiro a Aeris, né? Que é a Aeris ou Aerith do Final Fantasy VII. A primeira tradução do jogo Final Fantasy VII, o nome dela veio como Aeris, com S. E assim, não dá pra dizer que é culpa do tradutor, né? Não, imagina, Final Fantasy VII foi lançado na década de 90, acho que em 94, 96, caramba, eu não me lembro agora. Mas foi na época do PlayStation 1, na década de 90. Então, a localização para games, ela ainda estava caminhando, ela ainda, né, não estava totalmente maturada, não era adulta, né? Ainda estava na adolescência ali a tradução, a localização de jogos. Então, coitado, o cara pegou o texto, ele tá escrito exatamente desse jeito em japonês, né? Earisu. E ele traduziu assim, basicamente no japonês, quando a gente termina em U, as palavras americanas, de origem americanas que terminam em U, elas, você tira o U, né? Você vira a consoante solta, porque eles não têm consoantes soltas em japonês. Limitações. Outros exemplos que também causaram como posso dizer, algumas controvérsias, né? O Gatsu, do mangá e anime Berserk, que o autor faleceu esses dias, né? Acho que mês passado. Infelizmente, mais um grande mangá, uma grande obra, né? Sensacional. O nome dele, Gatsu, seria uma versão de Guts, que representa o personagem, né? O Guts são as entranhas do personagem, né? Aquela coragem, de onde se tira a coragem. E o personagem, ele representa isso, né? E eu lembro que na época que o mangá veio, olha só, na verdade eu nem sei dizer se o mangá ele tá como Guts ou como Gatsu, igual ao japonês.
porque era tanta variação, em um lugar você via de um jeito, em outro lugar você via outro, ainda mais na época a gente não tinha Netflix, não tinha Crunchyroll para assistir as coisas oficiais, então nos clubes de tradução, né, nos fansubs, era uma festa. Era uma festa, cada um chamava de um jeito diferente. Então, por quê? Porque o nome em japonês ele causa confusão. Ele não é. Assim, a gente começa o trabalho de localização do japonês no nome. Né? Alguma coisa que a gente tem garantido, o nome do personagem vai estar ali? Não. O nome do personagem você tem que lidar com ele. Né? A Pain, que é uma das personagens do Final Fantasy X, parte 2, o nome dela era uma piada também. O nome dela é Pain. Né, em japonês, Pain. Ela lê sem. O japonês a gente não lê com o mesmo sotaque do inglês, né? O Pain, que era uma piada para ser pain, né? Que é a palavra pain, dor, em inglês, escrita exatamente, né? Como é em inglês. Só que não sou assim, né? E também ia ficar estranho uma personagem ser chamada dor. Então eles transformaram ela para pain, né? O Márcio falou aqui no chat, ó, o jogo foi lançado em 97. Valeu, Márcio. O Final Fantasy VII, né, no caso. Aqui a gente tem outros exemplos, né? Meru, que nos textos, nas revistas japonesas, quando saía com 2 L's, Mel, com 2 L's, ela foi passada para a versão ocidental do jogo como Mel, com um L só. O Sergio, que é o Surge. Tá vendo como que muda? Assim, já no nome, né? Principalmente em nomes ocidentais, que eles não conseguem, né? Eles não têm o som suficiente, eles pegam essa aproximação e já começa o nosso trabalho ali. E é engraçado, porque não são apenas os jogos, os nomes ocidentais, não são apenas os nomes ocidentais que dão problema. Não sei se algum de vocês vai lembrar aqui, eu imagino que tem um pessoal aqui no chat que gosta de anime. Vocês lembram desse anime, né? Do Inuyasha. Vocês conhecem Vocês sabem qual que é a controvérsia relacionada ao Inuyasha? Relacionada a nomes? Então, o nome da personagem principal é... Deixa eu voltar aqui pro slide, eu voltei pro chat. O nome da personagem principal é Higurashi Kagome. Beleza. Higurashi Kagome. O tradutor que foi trabalhar com Inuyasha, né, o cara, assim, eu não tô aqui para apontar culpados, para apontar o dedo para ninguém, né? Não quero, assim, eu sei que o trabalho de análise de dublagem, de tradução é uma análise de julgamento, né? Mas eu não tô falando, né? Às vezes as pessoas cometem uns erros e elas nem percebem. Tanto que a gente que lia o mangá, a gente nem percebia que o nome dela, da Kagome, poderia soar errado. Mas aí, o cara dublou o anime, né? Dublou o anime pro português. E imagina, no meio da ação, vira o Inuyasha. A Kagome, né? Ela presa lá com o inimigo, ele vira pra ela e fala: Kagome! Cara, assim, eu não sei, mas provavelmente bastante gente da quinta série ia estar assistindo. Boa parte do Brasil ainda tá na quinta série. Acho que não, o anime ele não ia durar com uma personagem chamada Kagome, né? Não tinha como. Então o nome, quer dizer, o nome dela teve que ser mudado na versão da dublagem brasileira, né? O nome dela virou Agome. Olha só, uma letrinha aí, né? Tirou o Kagome para Agome. E isso também causou certa controvérsia. Assim, fã de anime, eu vi esses dias num dos grupos que eu participo, tava tendo uma conversa entre tradutores e um cara falou que ele não fazia legendagem de anime. E pra ele tava tudo bem, era um ramo que ele não queria entrar, porque os fãs são
são xiitas, né? Eu lembro que aqui no Brasil, quando teve a mudança do nome dela, teve as críticas, o pessoal falando, não é possível, a gente que assiste anime, a gente tem maturidade pra isso, vocês estão mudando o nome dela, que absurdo, né? Mas a verdade a gente sabe que não, né? E além do mais, o produto ele não é feito só para esse fã, né? Só para o fã iluminado que entende, né, o contexto. Ele é feito para todo o Brasil, né? Imagina se os caras fossem fazer a dublagem do Inuyasha pros e passar na Rede Globo, né, para 500 pessoas que já conheciam o mangá. Não ia dar certo, né? E interessante, esse é um erro que não acontece na versão americana, certo? O Kagome não significa nada em inglês, mas chega aqui pro Brasil e, né, dá errado. Inclusive, eu vi esses dias, né, enquanto eu fazia a minha pesquisa, saiu uma notícia recente, acho que do ano passado ou do ano retrasado, que o diretor de dublagem do Inuyasha, ele falou que esse erro, que essa mudança, ela não foi vista no estúdio, né? Ela não foi vista pelo dublador, ela não foi vista pelo estúdio, pelo diretor de dublagem ou pelos dubladores. Ela foi vista pelo cliente, certo? Acho que era o Cartoon Network na época, né? Então foi vista pelo cliente que pediu, né, o que fez com que eles tivessem que redublar os 25 primeiros episódios do Inuyasha. Então imagina, teve e o nome dela estava tão incluso nos episódios que não adiantou regravar as falas. Eles tiveram que refazer o trabalho de 25 episódios. A gente fazendo um curso de dublagem, a gente sabe o custo, o ônus que acarreta você ter que retraduzir uma fala, um diálogo. Imagina o cabelo do cara caindo, tendo que retraduzir, redublar 25 episódios. Aí o Ivan Lopes falou: espírito de quinta série é pré-requisito para tradutor, especialmente em audiovisual. Com certeza. A gente tem que ter preparado tanto para fazer as piadas, né? E quanto para detectar quando vem a piada pronta ali que você não quer que aconteça, né? E outra coisa, outro nome que mudou, né, foi o do Mirok e o Narak, que nem eu falei antes no caso da Ares, eles só tiraram o U, né, só tiraram o Q do Mirok e do Narak, né, deixaram ali o nome deles numa versão mais family friendly, né. Pera, eu vi aqui no chat também, ó. A Thalita falou, outro personagem que teve o nome mudado foi o Kurapika. Verdade, o Kurapika, né, do Hunter x Hunter. Qual foi o nome que deram pra ele? Eu não lembro, eu assisti pouco a dublagem do Hunter x Hunter, eu li mais o mangá e vi legendado, eu não lembro. Mas é verdade, o Kurapika também não dá, né, gente? Bem, falando de nome, né, a gente já falou da Ares, eu quero puxar o gancho aqui, porque, que nem eu falei pra vocês, a gente vai fazer umas análises, né, a gente vai pegar algumas frases aqui, vai fazer algumas análises da tradução acontecendo, né, na tradução acontecendo, eu vou pegar alguns exemplos do Final Fantasy VII. Então, retomando o que eu estava falando anteriormente, Final Fantasy VII, 1997, pessoal, né, ainda amadurecendo no trabalho de localização. Final Fantasy VII, ele foi um marco, né, ele foi um marco na história dos games, porque ele foi o primeiro game que prometeu uma experiência cinematográfica para o jogador. Até então a gente jogava Super Nintendo, né, Nintendinho, Mega Drive, Master System, aquela visão sempre por cima, né, as caixas de texto infinitas. Assim, a gente comparava os jogos, ainda mais os RPGs, mais a livro, né? Desculpa. Então, a gente comparava os jogos mais a livro. Então, o Final Fantasy VII chegou para mudar. Cara, era sensacional. Era CG, jogo de câmera, você via de baixo para cima, você tinha gameplay durante a CG. Cara, quando
Eu lembro que quando meu primo falou, não, no Final Fantasy você joga no meio da CG, eu falei, isso é impossível. A CG é a hora que você para pra assistir o jogo, né? Você assistir a cena acontecendo. Como que os caras alcançaram um nível de, né, de dinâmica no jogo tão grande, né? Pra chegar nesse ponto, né? E a gente vai falar do Barret. Ok. Antes de eu falar do Barret, vamos falar um pouco, né? Vamos falar um pouco, frear um pouco, né? Eu fico empolgado falando de Final Fantasy, falando de jogo. Desculpa, gente. Mas vamos falar um pouco de japonês e de contexto, né? Só um instante. Deixa eu molhar o bico aqui. Certo. A gente vai traduzir a obra. A gente vai passar ela, né? Principalmente, assim, vamos falar que a gente vai fazer uma tradução, uma localização, não é nem do japonês para o inglês, certo? A gente vai além disso. A gente vai traduzir uma cultura oriental, certo? A cultura do Japão, e a gente vai trazer ela para o Ocidente. Vamos pegar no contexto geral, assim, porque se a gente pensar, o Ocidente ele tem, né, traços culturais muito mais parecidos do que o Oriente, né? São dois extremos, assim, bem distintos. Então a gente vai fazer essa localização. O que a gente precisa saber? A gente precisa, né, ter um conhecimento legal da história, a gente precisa conhecer os personagens, né? Porque a gente vai dar a voz para esses personagens. O tradutor que vai escrever o texto, ele é a voz do Barret. Então ele tem que saber quem é o Barret, certo? Como que você vai dar a voz a ele sem saber quem ele é, sem conhecer, né, um pouco do contexto dele? No caso, o Barret, ele é um terrorista. Ele é um cara nervoso. Ele é um cara grande e mal encarado, certo? Ele é um ecoterrorista, né? No jogo, não sei se vocês todos jogaram, mas para quem não jogou, o Barret, ele meio que contrata o personagem principal, né? Ele é o líder de um grupo terrorista e vocês estão, literalmente, a primeira missão do jogo é um ataque bomba na usina da cidade, tipo assim, a cidade de Midgar. Ela é uma cidade com muita desigualdade social, né? Ela imensa, então a gente tem literalmente, a gente tem uma cidade em cima que é linda, né, que está nas nuvens, que são pessoas ricas e chiques que vivem com eletricidade, tudo que há de melhor, e a gente tem uma galera que vive debaixo, diretamente abaixo dessa cidade, tem placas em cima, você não vê o céu, certo? E o Barret vem dali, ele está nervoso, ele acha que esse povo está destruindo o mundo e ele quer acabar com eles, certo? Então a gente vai analisar algumas frases. Eu peguei 2 frases do Barret para a gente analisar aqui, certo? Para a gente analisar aqui. Só que eu não vou falar desse Barret, né? Esse é o Barret legal, esse é o Barret da versão nova do Final Fantasy. Esse é o Barret bem traduzido, bem localizado. A gente vai falar desse Barret, certo? É o mesmo Barret com um pouquinho menos malhado, um pouquinho mais magro. Enfim, é desse Barret que a gente vai falar. Primeira frase, certo? Vamos lá, primeira frase. Ali em japonês. Contexto, né? Primeiro a gente vai trabalhando no contexto. O japonês ele falou: Oi, chikoku yaro. Certo? O Barret, né, em cima ali é. Eu não transliterei aqui pro o Romaji, né? Mas é Bareto. O nome dele é Bareto. Em japonês. Foi mudado pro Barret, né? Ele foi: Oi, chikoku yaro. O que é o Oi, chikoku yaro? A gente tem o Oi, né? Que é a exclamação. A gente tem o chikoku, que é atrasado. E a gente tem o yaro. Yaro, que sozinho pode significar muitas coisas. Seu idiota, seu imbecil. Nossa senhora, meu repertório de palavrão tá baixo aqui, gente. Seu desgraçado, seu bosta, qualquer coisa, certo? O Yaro é um cara, né? Que é aquilo. Que, tipo, ele sozinho, o Yaro é um indivíduo não muito agradável, certo? Mas antes da frase,
Não, é melhor. Acho que eu vou deixar essa para contextualizar depois. Vamos falar um pouco antes da gente contextualizar a frase, que a gente vai ver, né, como o tradutor escolheu prosseguir, como a gente poderia prosseguir. Vamos falar um pouco de palavrões em japonês, né? Então a gente tem na frase, né, o oi, que é um ei, né, basicamente, um chikoku, que é atrasado, e yarou. Então ele é um yarou que está atrasado, certo? Esse yarou, deixa eu aqui, ó. Yarou, aqui tá escrito yarou, e outros insultos em japonês. Por quê? O japonês não é um idioma que tem xingamento, que não tem palavrão, que nem a gente tem, né, em vários outros idiomas. Geralmente a gente gosta, né? A gente tem um vocabulário extenso de palavrão, ainda mais aqui no Brasil, né? A gente pode ficar falando de palavrão a noite inteira sem esgotar o vocabulário. Mas vamos lá. O yarou, ele é esse indivíduo. E é um indivíduo, né? A gente fala do yarou, ele é um indivíduo. A gente está falando um tom pejorativo, né? A gente está depreciando a pessoa. Então, no caso, quando o Barrett ele fala que o Claude é um chikoku yarou, ele está falando que ele é um otário que chegou atrasado, certo? Ele adjetivo atrasado com o yarou, né? Seu boss atrasado, seu lixo, por que você está atrasado, certo? Ele não está sendo simpático, né? Ele não está sendo simpático, ele é um yarou, certo? E o yarou, ele funciona em muitas ocasiões. O próximo exemplo do Barrett que eu trouxe também tem o yarou. A gente pode, sabe, usar em qualquer coisa. Eu vi um exemplo que o cara tinha alguns colegas, né, de quarto, e tinha um colega que eles não gostavam, e ele era o roommate yarou, né? Ele era o colega de quarto yarou. Ele era o colega de quarto, mas era aquele colega de quarto, certo? A gente também tem aqui, ó, para dar outros exemplos de insultos em japonês, a gente tem o teme e o kusama, né? Quem assiste anime em japonês já ouviu isso várias e várias vezes. O cara tá bravo, ele vira teme, né? Tipo, aí na legenda a gente vê lá, seu desgraçado, né? Seu filho da P. Então, cara, criatividade, né? A gente, na hora do xingamento, a gente tem que ser criativo. Por quê? O que o teme e o kusama têm em comum, além de serem xingamentos? O que eles significam no dicionário em japonês? Eles significam você. Certo? Então, quando o cara tá puto, ele vira pro outro personagem e fala: Você! Imagina a gente coloca isso numa legenda. Né? O cara grita: TV! Você! Que peso isso tem, né? E o que eu quero chegar com isso, pessoal, é que o contexto, né, o contexto cultural que manda. Eu vi uma aula, né, explicando, um professor de japonês, ele explicou toda a etimologia de tudo de onde vem a origem, né, do teme, do kusama. Então, são palavras que começaram com normais, são palavras, elas significavam você, né, elas significavam você normal. Acho que o kusama era até uma forma humilde, né, de falar você. A cultura acontece, o tempo passa, as pessoas vão usando as palavras de modo diferente, ela passa a significar outras coisas, certo? E eu quero mostrar aqui, eu tenho um próximo slide, acho que vocês conhecem, né? One Piece. A gente tem o Luffy, né? Falando: Nami, você pisou na minha cara! A frase é isso, né? A legenda é essa, ela é ótima, porque o que aconteceu? O Luffy tava dormindo, a cena anterior é a Nami pregando a cara dele no chão, né, com o pé pra acordar ele, certo? E o que ele fala em japonês? O que ele fala em japonês? Alguém adivinha? Aí, ó. Nami! TV! Cara, só isso. E a legenda foi excelente. É exatamente. Ele tá acordando puto. Puto por quê? Porque ela pisou na cara dele, certo? Aqui, assim, cabem várias coisas. Nami, sua desgraçada, Nami, o que você tá fazendo? Nami, o que você quer com isso? Certo?
O importante é, o tradutor ele não ficou preso nas palavras, né? Ele traduziu o contexto, ele pegou aquilo que estava acontecendo e passou pra gente o sentimento. Então vamos lá. A gente tem, né, oi, Chikokuyaro. Quando o Barret fala isso, ele mostra o descontentamento que ele tem com o Cloud, né? Ele mostra... Ele tá, né, irritado que ele chegou atrasado, ele tá dando uma bronca, né? Ele fala em tom de bronca pro Cloud. E qual que é o contexto? Agora vamos ver o contexto dessa cena. Eles acabaram, né? Isso aqui é logo depois do começo do jogo. Eles acabaram de explodir, né? De realizar a missão bomba deles e explodir o reator da usina que eles têm na cidade. Explodiram, tá todo mundo no trem, preocupado. O Cloud, ele fica para trás para ter certeza que a explosão vai acontecer, certo? Então tá o pessoal no trem preocupado, né? Eles estão preocupados, tipo, será que o Cloud tá bem? Ele ficou vivo? O que aconteceu com ele? E aí, no meio dessa preocupação, entra o Cloud na cena, né? Ele fala, né? Oi, Chikokuyaro, seu Yarou atrasado. E como que o tradutor lidou com isso, né? Assim, a gente poderia falar, assim, antes de mostrar o tradutor, a gente poderia falar que, olha só quem resolveu aparecer. Então, você acha que você pode chegar aqui no final de tudo, assim? Você pode dar as caras depois disso tudo, né? Chegou atrasado? A gente não tem um certo e errado para isso. O tradutor escolheu, foi com shit. A frase anterior e a próxima frase, elas estão bem traduzidas dentro de contexto. Essa é a única que realmente muda muito. O Cloud chega, o Barret vira para ele e fala, shit! Eu tô aqui para dizer que foi uma boa tradução, que foi uma tradução que poderia ter sido melhor? Não. Eu tô aqui para participar, até defender o tradutor. Ele escolheu, nessa cena que o Cloud chega, tá tendo uma cena tensa, com todo mundo em dúvida do que acontecia ou não. Eles estavam falando do Cloud, eles estavam demonstrando preocupação. Ele entra em cena, o Barret assusta. Shit! O que aconteceu? Certo? Mais uma vez, ele teve a capacidade de trazer mais o contexto. Ele não se preocupou com as palavras em si. Ele trouxe pra gente o que ele estava sentindo na hora, provavelmente, né? Dois comentários aqui, antes de eu passar pro próximo. Então, Nayara, sempre... É porque teme, maldito, e Kisama, desgraçado, é como geralmente traduz, né? É o que a gente diria numa situação dessa. É o sentimento que a pessoa está falando, né? Eles estão querendo xingar, né? Pôr pra fora aquela angústia, aquela fúria. Mas as palavras significam literalmente você, né? Então, se eu usar maldito, se eu usar desgraçado para um, para outro, usar um filho da, né? Qualquer coisa serve. O importante é você externar toda a puteza do personagem. E Simons, não. Não. O Cloud, o nome dele era Curaldo, era literalmente de Cloud mesmo. Por mais que a gente gostaria que ele tivesse sido traduzido para Cláudio aqui, acho que não foi. Vamos para a próxima frase. Um tempo passou, né? Vamos contextualizar ela de uma vez aqui. Um tempo passou, deles terminaram a missão, eles se conheceram um pouco melhor, e eles estavam se preparando para a próxima missão, né? Eles iam para a próxima explosão do reator. Eles podiam mais uma parte, agora detonar a cidade, né? Uma missão grande pra caramba. Daí tá toda a equipe, né? Todo o esquadrão terrorista, ou como que fala? Bando? Enfim, tá um grupo de terroristas ansioso no trem, andando de um lado pro outro, impacientes. Vai dar certo, não vai? A gente pode morrer? O que vai acontecer? E o Cloud, quem não jogou,
O Cloud, ele é aquele cara fodão. Ele é aquele soldado mercenário contratado que dá conta de tudo. O que o Cloud está fazendo? Ele está sentado no trem, curtindo a viagem. Está sentado de boa. Daí chega o Barret. Que? Ochitsui Tayaro da Zé. Kochi no pesu ga kurute mal. E essa tradução aqui, aqui a gente vai fazer um exercício diferente. O tradutor ele fez um trabalho legal aqui também de traduzir o contexto. Ele traduziu próximo do que eles estão falando. Né? Ali, ó. Shit. The hell you so calm about? Merda, por que você tá tão calmo? Você não tem motivo para ficar calmo. You busting up my rhythm. Você tá acabando com o meu ritmo. Né? Ele tá empolgado. Só pra falar, é basicamente isso que ele fala, pelo menos na frase de baixo, tá? Kochi no pesu ga kuruchi mal. Tá? You are breaking my pace. Né? Você tá quebrando o meu ritmo. Né? Então você tá acabando com o meu ritmo. Então ele tá lá empolgado, tá todo mundo adrenalina mil, nervoso, não consegue ficar parado no trem. E o Cloud tá lá parado, descansando, né, de boa, só mais uma missão. Mas o que eu quero analisar com vocês é a primeira frase. Porque aqui tem conteúdo. Olha só, primeiramente, ó, a gente tem shit, the hell you so calm about? Tipo, cacete, por que você tá tão calmo? Né, e é só, se a gente for ver, são só 3 palavras. Que é uma onomatopeia. Ochitsuita yaro, que é seu yaro que tá calmo. Ochitsuita é calmo, yaro é yaro. Né, que nem a gente viu antes, dar esse adjetivo ruim pro que ele tá fazendo. E daze é o verbo desu, é uma variação do verbo desu, que significa certo? Isso é o da, e o zé ele dá uma entonação, né? O zé ele é uma ênfase, que nem a gente fala o né, yo, tem o zé. Então a gente vai analisar essas 3, né, esse elemento pequeno, 3 ou 4 palavras, que virou uma frase, né, um pouco maior. Por quê? A gente vai entrar no contexto aqui. Pera, aí. É o que a gente vai analisar. A gente vai entrar no contexto do japonês, né, de novo. O japonês é um idioma de... Como que eu posso dizer? Poderia dizer que é um idioma de poucas palavras, esse pá. Certo? É de muita... poderia se dizer sutileza. Aos nossos olhos ocidentais seria visto como sutileza. Porque é um idioma que os elementos eles não estão nas palavras em si. Certo? Estão em pequenos elementos da frase, em pequenas entonações, que nem a gente vai ver aqui, pequenos elementos que eles dão um recheio, eles dão um sabor para a frase. Que se a gente pegasse só as palavras e traduzisse as palavras, a gente não ia ter nada. Um exemplo que eu usei é que nem se a gente pegasse uma bolacha recheada, tirasse o recheio e comesse. De vez em quando fica uma rapinha de recheio ali, né, de contexto. Mas no final você só tem a parte sem graça. Né? O que a gente quer, o que toda criança quer, é pegar 2 bolachas e mesclar o recheio e comer um bolachão cheio de recheio, cheio de contexto. É isso que a gente quer trazer. Então vamos dar uma olhada. A gente vai analisar uma por uma. Né? O que Deixa eu recompor aqui, falar um pouco mais devagar. O que é basicamente uma onomatopeia. É um han. Né? É um han. O ochitsuita é estar calmo. Né? Alguém que está calmo. Alguém que não está preocupado. Então ele é um yarou que está calmo. Né? Ele é tá, a gente está colocando que essa pessoa é isso com um tom de desprezo. Né? O da, que eu falei, é o verbo ser. E o zé, ele dá uma entonação máscula. Né? Então você é um cara que tá calmo demais. Você tá calmo demais, cara. Né? Sei lá, traduzindo só as palavras, como seria. Então vamos pegar elemento por elemento. Primeiro vamos começar com que é uma onomatopeia. O japonês é um idioma de onomatopeias. Cara, dá pra dar uma palestra, dá pra dar uma aula, dá pra dar um curso
Dá pra dar um seminário de uma semana falando de onomatopeias em japonês. De tão extenso e de tão infinito que é esse papo. Nossa, eu vi aqui o horário, gente. Acho que não tem problema se estender um pouco, né? A gente começou um pouco depois, mais ou menos. Mas vamos falando. O que a gente tá vendo aqui embaixo, ele é um han, né? É um han. Ele é essa onomatopeia que faz han, de desprezo. Só que ele é mais que isso. O que em si, ele significa quando você ri de alguém, especialmente quando você look down on them. Quando você olha para eles com desprezo. Certo? Então o japonês tem isso. Ele tem onomatopeias que têm significados profundos. Certo? Então que você está olhando para o cara com desprezo. Deixa eu ir um pouco mais rapidinho, né? A gente tem o Otsuita Yaro, que eu falei, que é um Yaro que está calmo demais, que ele não deveria estar calmo assim. E a gente tem o Daze, que é o verbo ser, né? Ele é isso. E o Ze, que é um né, ou uma expressão que ele demonstra, o Barrett está demonstrando que ele está dando a ideia dele. E o Ze, ele é uma... Como que eu posso dizer? Ele está demonstrando a ideia dele, externando a ideia dele de uma maneira forte, certo? De uma maneira bem forte, bem intensa, bem máscula. Esse cara grandão, que tem uma arma no lugar do braço, ele, né? Ele é tudo sobre masculinidade, sobre ser foda, então ele usou o Zé, que deu essa intensidade na frase. Se fosse uma menina usando Zé, da Zé, a gente ia pensar que a menina é tipo aquela menina machão, sabe? Aquela que aguenta qualquer coisa, tipo, forte, ou que tá realmente se passando por homem, sabe? Que bem, né, teve uma criação mais masculina, assim, não se encaixa mais os moldes masculinos, tudo bem, certo? Enfim, deixa eu voltar aqui. E a gente volta no resultado bem legal que o tradutor deu, né? Que the hell you so calm about? Por que diabos você tá tão calmo? Certo? Ele traduziu esse contexto, que ficou bem bacana, né? Ele usou um palavrão, deu a masculinidade dele, né? Deu toda essa entonação. Deixa eu ver aqui, que a gente tá com... Eu queria falar de algumas... Queria pegar alguns exemplos do Octopath Traveler também, que eu acho muito bacana. Na verdade, o tema dessa palestra surgiu por causa desse jogo que eu estava jogando. Eu vi umas discrepâncias, né, no texto em japonês com o texto em inglês. E achei que seria interessante abordar isso. Deixa eu ver de vocês se tudo bem eu continuar, né? Eu estender mais um pouquinho. Deixa eu mandar aqui uma mensagem pro Ricardo Barreto também. Rapidinho, pessoal. Só perguntando se tá tudo bem. Como tá o horário? Brasilis. Eu acho que a gente iria mais uns 10, né? 9h50, mais uns 10 minutos, assim. Até umas 10h10, 10h15. Até umas 22h15. Então eu vou continuar conversando com vocês, a gente vai continuar analisando. Eu fico de olho aqui para ver se a gente tem um ok, senão a gente analisa uma frase, a gente fala mais um pouquinho e encerra. Bora lá. A gente vai falar aqui. Gente, tem bastante gente aqui no. Esses claros, beleza, bora. Valeu, pessoal. Que eu falei, tem um pouquinho de atraso aqui do que eu falo. Bastante mensagem, Júnior, Iago, Maria Helena, tia Maria Helena, muito obrigado por estar aqui, Cristina também. Valeu, pessoal. Então vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho aqui. Falar desse jogo que é bem bacana também. Falar do Octopath Traveler. Esse, assim, traçando um comparativo entre ele e o Final Fantasy, ele é um jogo bem mais recente, né? Ele é de 2019 ou 2018, se eu não me engano.
Olha aí, era uma informação tão fácil de buscar, mas tudo bem. O que importa é que ele é um jogo bem mais recente, o pessoal tem bem mais maturidade na tradução, né? O pessoal já está fazendo isso há muito tempo, já deram as caneladas, já viram o que é o acerto. E outra coisa acerca da tradução do Octopath Traveler, e eu tentei pesquisar, né, qual estúdio de dublagem, de dublagem não, de tradução, de localização fez ele, e eu não consegui achar. Eu consegui achar os responsáveis pela tradução dentro dos créditos do jogo, nas páginas que dão créditos. Então, eu acredito que esse jogo possa ter sido traduzido in-house, né, dentro do próprio estúdio que fez o jogo. E isso realmente faz uma boa diferença, porque você está em contato direto ali com o pessoal que criou o jogo, né? E enquanto, imagina, eu como tradutor fazendo um texto aqui, nossa, eu quero fazer uma mudança assim, assim, assado. Vai ficar bem diferente do texto original. Será que eu posso fazer? Eu vou mandar para o meu gerente de projeto, né, o Project Manager. Ele vai mandar para o cliente, para o contato dele na Square Enix. O contato dele na Square Enix vai levar isso para o diretor, vai levar para uma reunião, né, vai ter todo um trâmite. Aí, se o cara trabalha ali, o cara tá nos corredores da Square Enix, pegou o trampo aqui, nossa, essa frase ia ficar melhor aqui. Ó, o cara tá ali, ó, na fila do café, o cara que escreveu. Chega lá, ó, o que você acha de eu fazer isso? Fechou. Não é? Assim, dá uma dinamicidade muito grande. Eu sei que a gente aqui no Brasil, a gente geralmente trabalha, né, à distância, os estúdios não estão aqui, mas... Nossa, eu errei. Ai, desculpa. Ai, o que eu falei? É o Roberto Barreto, eu ia pedir. Uh, eu falei errado, desculpa, Roberto. Eu entrei aqui no. Eu entrei aqui no. Na bolha, né? Eu tô falando. Deixa eu até voltar aqui, Roberto. Tem umas frases suas aqui também. Ó. Meu primeiro videogame foi o Atari 8000XL, em 86. Incrível como nos disse. Se hoje muitos adultos gostam de jogar games, sim, eu também, né? Tô aqui, meu primeiro videogame foi um Atari também. Cresci com isso, né? Sempre um pouco atrasado em relação aos lançamentos, mas desde criança já criei esse amor. Luiz Guilherme, boa noite. Entendo que deva ser muito importante e de grande ajuda, mas você considera essencial para o tradutor de jogos ser jogador aficionado? E uma pergunta similar, né, do Roberto. Você acredita que seja, para uma tradução ser perfeita, é fundamental o tradutor jogar o game ou não necessariamente? Então, vamos tentar, né, mesclar as duas. Então, Luiz, eu não acho que você tenha que ser um cara viciado em jogos, assim, aficionado, assim, que tá sempre em cima. Mas eu acho que é importante você estar trabalhando numa área, você ter respeito a ela e tentar entender, né? Então, se você quer entender um pouco dos games, ele tá tão assim em voga, né, nos dias atuais, que eu acho que sim, é importante você pelo menos conhecer, sabe? Conhecer de games, você saber, né, o seu público-alvo, para quem você está falando. Eu não acredito que seja exclusivamente para essas pessoas que sejam, né, realmente fascinadas por games, mas eu acho que a pessoa tem que pelo menos gostar um pouquinho, sabe? Né, para pelo menos respeitar ali o que está se passando, né? Enxergar aquilo não só como a visão que se tinha, né, antigamente, que são só joguinhos, isso aqui vai só para criança. Hoje em dia os jogos vão para, a gente tem jogo para adultos que falam de temas muito profundos, né? Então é importante que a pessoa que vai trabalhar com isso entenda isso. E fazendo a conexão aí com o que o Roberto perguntou, eu acho importante jogar o game sim, viu, Roberto? Às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente pega o texto ali, tá no tiro e queda, mas eu acho importante você ter um contato, ter um conhecimento com aquele jogo,
principalmente para entender um pouco desse contexto, né? Eu acho que se você vai trabalhar com um projeto grande assim, ou que, né, vai para muitas pessoas, é interessante você conhecer os personagens, conhecer o contexto daquela história, daquele jogo. Nem que seja um pouquinho, sabe? Nem que seja um pouquinho, por exemplo. Ou então, se você não for jogar, que tenha um contato muito próximo com o cliente, né? Que tenha um canal aberto para fazer perguntas, né? Tá sempre ali em contato, porque vai acontecer de ter texto que a gente não tem, como que fala? Que a gente não tem muito contexto. A gente não sabe onde essa palavra está inserida no jogo. Sabe? A gente não sabe de onde veio essa fala. Então, é que nem o Ivan falou, pena que ter acesso ao jogo, é raro ter acesso ao jogo na tradução. Na maior parte das vezes eles já são traduzidos durante o desenvolvimento. Pois é, mas eu acho que isso acontece e realmente eu imagino que seja, nesses casos, né, imagino que seja bom ter um contato direto com os clientes, saber um pouco do contexto, pedir para o cliente pelo menos te dar um dossiê, né, te explicar, né, sentar com você e te mostrar um pouco do jogo. Então, se o jogo estiver pronto, se você puder ter contato com o jogo, excelente. Se não, que você pelo menos tenha um contato, né, com o estúdio, com o pessoal que criou para isso. Se não, assim, a gente sabe que a tradução, que o nosso trabalho, qualquer trabalho, nem sempre são flores, né? Às vezes vai ter o projeto que a gente não tem contato nenhum, que o cliente taca ali o texto na sua frente, taca ali o arquivo de Excel e manda brasa. Então a gente faz o melhor que pode, né? A gente mas se o cliente quer ter, eu imagino que se queira ter um projeto bem feito, né, que vai agradar os fãs, se quiser, né, entregar um Yu Yu Hakusho da vida, é importante conhecer o conteúdo, né? Vamos lá, deixa eu... A conversa aqui tá boa, ó, Ivan Lopes. Bons estúdios oferecem muito material de referência e também deixam uma query list aberta, pois isso ajuda muito. Depois o LQE, é claro, o Language Quality Assurance, Quality Assurance, né? Muito importante também, tem muitos estúdios de game, né, ajudando. Então, o processo da tradução, da localização, é um processo que não é mais aquele tradutor sentado sozinho no quarto escuro, traduzindo o documento de Excel e passando para o cliente final, né? São várias etapas hoje em dia, né? Nosso ex-professor de tradução para games, Gustavo Esteves, sempre dizia que é muito importante o professor jogar o game que estará traduzindo, né? O tradutor jogar o game que estará traduzindo. Eu concordo, hein? Eu concordo que é importante conhecer o contexto, sim. A gente vai ver isso aqui agora, ó. Pelo menos uma... Assim, se o tempo permitir, a gente pode ir um pouco mais. Mas pelo menos uma frase aqui, ó, do Octopath Traveler, que me chamou a atenção, que é bem diferente. Só um instantinho. Então a gente tem a cena inicial dessa personagem, né? A gente tem a cena inicial dessa personagem que ela tá conversando com a irmã. E eu queria falar um pouquinho de contexto de família, né? Assim, o que é uma família japonesa, o que é uma família ocidental. A minha esposa, ela é japonesa. Assim, descendente de japonês, né? A família dela é japonesa. Então, frequentei, né? Hoje em dia eu não estou frequentando tanto mais por causa do corona, estou só em casa. Mas costumo frequentar, né, bastante a casa dela. E a casa dela sempre teve bastante gente, assim, os tios visitando, né? A avó dela morava com a família, os tios também, outros tios visitando. Então era normal que eu estava lá na casa dela visitando, né, no nosso namoro, e tinha umas 9 pessoas na casa, né, contando comigo. E um silêncio indescritível, assim, parecia que não tinha ninguém, sabe? Ninguém na casa. A gente chegava na sala, assustava, porque, nossa, chegou visita, sabe?
né, tá outra tia dela, japonesa, que veio de outra cidade, e silêncios, sabe? Na minha casa eram 3 pessoas. Eu, minha irmã, minha mãe. E parecia que tava uma guerra constante lá dentro, né? Eu no meu quarto jogando Battlefield ou Call of Duty com a TV no último. Minha irmã gritando no telefone ou com o namorado ou com alguma amiga. E minha mãe gritando lá da cozinha: menino, vem comer, vem me ajudar a lavar a louça, vai arrumar seu quarto, para de jogar videogame. Então, um fuzuê com 3 pessoas, certo? Na casa da minha namorada, 10 pessoas. A gente descobria que elas estavam quando a gente chegava na sala. Alguém precisava de alguma coisa, a mãe dela ia até o quarto, falava baixinho: o almoço tá pronto. Vamos comer? Saía, ia embora. Cadê? Alguém passou aqui, eu não vi, sabe? Então, as 2 irmãs estão conversando. Eu quero só vou pegar um exemplo só desse aqui, porque a gente já passou do tempo, né? Um exemplo legal que mostra o relacionamento das duas. Por quê? Se o cara não, que nem a gente conversou, se o cara não conhecesse a história, se o cara não tivesse jogado o jogo, não tivesse em contato com o pessoal que criou esse jogo, né? Se ele não tivesse esse canal aberto de comunicação, ele não ia saber o relacionamento das duas, ele não ia entender muito, né? Saber que elas são próximas, que elas cresceram juntas, que uma foi adotada, né? Que é uma coisa que a gente vê depois. Então ele ia descobrir depois, ia ter que voltar e refazer uma parte do texto. Então a gente tem uma frase, aqui ó, 2 frasezinhas. A personagem principal, né, a Ophidia, ela fala: Liana wa hontou ni sugoi desu ne. Que seria tipo: você é realmente incrível. Né? O japonês não usa você, né? Eles usam o nome. Então, você é realmente incrível. Nossa, tá legal, tá admirando a irmã, né? Uma coisa um pouco mais distante, né? Ela tá falando dos dramas dela. Uau, você é incrível. Em inglês, como, assim, pro japonês, só delas estarem conversando disso já basta. Só delas estarem conversando, compartilhando esse momento, rindo juntas, que é uma coisa que acontece no começo, já mostra que elas são próximas, independente do quanto elas conversem, né? Daí, em inglês, ou no ocidente, a gente não basta, sabe? A gente precisa de mais, a gente precisa colocar em palavras, né? A gente é muito literal com as coisas. Então ela fala: You really are incredible, Liana. I don't know how you do it. Então ela adiciona mais conteúdo. Você é incrível. Eu não sei como você consegue. Certo? Aí elas continuam conversando, né? Ali, ó. Sona koto wa nai wa mina no kage yo. Tipo, não é isso. Isso não é verdade. Eu conto com a ajuda de todos, né? Assim, bem seco, né? Se a gente for falar: nossa, não, você tá errado, eu conto com a ajuda de todo mundo me apoia. Mas isso não exprime completamente, né? O sentimento das 2 irmãs conversando, a proximidade que a gente quer ver das duas, né? Em inglês o cara fez um ótimo trabalho, ele falou: Don't be silly. I'm not alone. I have you, don't I? And everyone at the cathedral. Então, ele mostra, assim, mostrou que elas têm um relacionamento próximo dela. Fala: não seja besta, né? Não é um relacionamento próximo ali, de uma falar diretamente com a outra. Eu não tô sozinha, eu tenho você, não tenho? Né? A gente tá sempre junto. E todo mundo aqui na catedral. Então ele ainda colocou, né, o todos, ele ainda agrupou ali, que é o grupo dela, né? Então, deixa eu voltar aqui pro chat. Nossa senhora, pera, deixa eu voltar aqui a apresentação. Eu tirei a apresentação inteira. Deixa eu voltar lá no slide. Não podia ter apertado o ESC, eu tenho que apertar só Alt Tab. Aqui no que eu parei. Aqui. Então ele tem esse contexto, né? Ele pode trazer isso pra gente, né? Ele pode nos mostrar um pouco mais do que a gente espera de um relacionamento, né? Eu lembro uma vez assistindo Full Metal Alchemist. Deixa eu ver, não tem mensagem aqui. Eu lembro uma vez assistindo Full Metal Alchemist que o personagem principal, ele passou por um drama muito forte. Tava mal,
Ele estava mal psicologicamente, ele estava com a amiga de infância dele, né, um interesse romântico, ele estava na casa da Winry, e ele ia partir de novo, ele ia partir sozinho dessa vez, porque o irmão dele teria que ficar lá um tempo, né? Então, ou não, eles foram partir, enfim, não importa. O que importa é que ele estava indo embora, os dois sabiam do amor que um sentia pelo outro ali, eles tinham esse relacionamento, tá? E na hora de se despedir, daí na hora de se despedir, eles simplesmente falam tchau. Eles falam tchau, cadê o abraço? Cadê o beijo? Sabe? Cadê aquele afeto? Não tem, sabe? Eu, como ocidental, me deu uma angústia tão grande, mas tão grande assistir aquela cena que eu sabia que os dois se amavam, sabia que eles estavam próximos, estavam numa tristeza de cena ali e nada, nada, nem um abraço, sabe? Cara, mas isso para a cultura deles é normal. O que eles estavam conversando já era, sabe? Já era a demonstração de afeto. Né? Tava ali nas palavras, tava ali nas onomatopeias, no né, do jeito que eles falavam, sabe? Então, enfim, pessoal, eu vou. Eu tinha mais alguns slides aqui do Octopath Traveler para exemplificar um pouco mais o relacionamento delas. Ah, deixa eu só falar um aqui, rapidinho, que eu achei muito interessante também, né, que me pegou aqui no começo, quando elas se encontram uma na outra, com a outra, elas se cumprimentam na fé, né? Elas falam tipo a paz do Senhor, sabe? A paz do Senhor. E, né, a frase religião fictícia, a frase toda linda, né? Kyou no yokihini seika no michibiki ga arimasu yoni. Né, que a chama sagrada te guie no belo dia de hoje. E eu achei essa aqui interessante, né? O jogo começa, né, com essa frase, né? Esse personagem começa com essa frase. E já a partir daí você já vê a diferença, né, da tradução. Quando ela deu a resposta que eu estava jogando com o texto em inglês e o áudio em japonês, que é o que eu gosto de fazer. Daí quando ela falou, why? Algo de errado não tá certo. Ou então, algo de certo tá muito certo. Acertaram muito. Ela, em inglês, ela fala, may the sacred flame light your path on this fine day. Muito próximo do original, né? Só que a outra responde, and may it ever shine its warmth upon you. Eu não sei, quando eu bati o olho nisso, eu já falei, caramba, essa tradução foi sensacional. Né? Esses caras tiveram um trabalho maior, assim, os caras tiveram, né, um cuidado. Porque na ficção, pelo menos na ficção em inglês, né, ficção científica e ficção medieval, é muito normal a gente ter essas religiões fictícias e é muito normal ter sempre uma frase de cumprimento e um retorno de cumprimento, né? Então ele já tacou ali no começo do jogo, mesmo isso não estando presente na versão japonesa. Então, sei lá, eu achei que mostrou, assim, um atino do personagem, né? Foi bacana. Mas aqui eu tinha um exemplo do que pode dar errado também, aqui pra frente, ó. Que o jogo ele vai até além, né? Ele tem uma personagem, essa personagem aqui, a Hanit, ela é de um clã muito antigo, então o jogo eles usaram um texto, tentaram dar um linguajar meio shakespeariano pra ela e pra tribo dela, né? Good, thou hast yet to depart. Mas, tipo, eles usaram, assim, né? Tem nível, os caras estavam tentando, foi legal. Eles foram um pouco além nisso, mas até agora, onde eu joguei o jogo, foi só esse ponto. O resto é sensacional. A localização ficou maravilhosa. Até a tentativa deles colocarem, né, acrescentarem isso no jogo, mesmo tendo uma controvérsia, porque ficou meio caricato, né, do tanto que eles exacerbaram isso. Olha essa frase. Eu sinceramente, eu li essa frase e eu tive que abrir o dicionário. Eu não consegui entender. I'd
Ill behoven me to leave without bidding my favorite apprentice a fare thee well. Tá, eu entendi metade da frase. Cara, sabe? Os caras foram bem além. Mas enfim. Mesmo assim, eles tiveram a coragem, eles tiveram, né, a iniciativa de levar isso também para o jogador, levar, né, esse contexto né, da tribo clássica, né? Porque no original japonês eles falam normal, sabe? Eles falam de vez em quando um pouco mais formal ali, aqui, mas nada que foge do padrão, né? Nada que foge muito do padrão. Então, foi isso, esse texto nessa tribo é totalmente por conta da localização. O que ficou legal, apesar, né, de ficar um pouco demais, foi meio caricato. O pessoal os americanos, né, o pessoal que joga também teve dúvida se eles estavam sabendo o idioma ou se era outro idioma. Mas enfim, pessoal, para concluir, o que eu queria deixar aqui o que eu queria deixar aqui como uma mensagem, né, como tirar disso, é que a gente, como tradutor, a gente tem que trazer o contexto, certo? A gente tem que trazer o biscoito. Biscoito? Não é bolacha? Brincadeira, gente. A gente tem que trazer o biscoito barra bolacha com o recheio completo, tá? Com o recheio completo. Se pá, a gente faz que nem o pessoal fez aí no jogo. Abre um biscoito, emenda um no outro, né? Traz um bolachão com recheio, cheio de contexto, pessoal, cheio de conteúdo, com toda a cultura ali por trás daquela escrita, condensada e prontinha pra gente comer, né? Pra gente aproveitar aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Aqui no Ocidente, eu digo. E isso também, pessoal, na tradução do inglês, né? Muitas vezes a gente fica preocupado, né? Vai traduzir um texto grande ou alguma coisa, a gente fica, nossa, mas o cara usou essa palavra, eu tenho uma tradução dessa palavra, é melhor usar ela, né? O cara quis dizer isso. Não, o cara não quis dizer essa palavra, certo? Ele quis dizer esse contexto. Você tem que apresentar um contexto. Não adianta nada você usar a palavra bonita, usar a palavra que o cara usou, você não vai significar nada pra gente. Você vai ficar uma frase, sabe, uma frase, como que eu falo? Desconfortável, né? Não natural. Então, pessoal, tradução de contexto, né? Mesmo com um contexto, uma cultura mais próxima que é a dos Estados Unidos, né? Que é da Europa, com a gente, ainda tem suas variações. Não se prendam às palavras, né? Não tirem o recheio do biscoito. Beleza, pessoal? Vamos deixar tudo ali para ficar gostoso. Então, ó, quem quiser continuar a conversa comigo, né, eu continuar conversando, eu convido todo mundo, pode mandar e-mail, se vocês tiveram alguma dúvida, deixa eu ver aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode se manifestar agora também, acho que a gente pode conversar um pouquinho aqui. A Sayuri colocou, a Sayuri é minha esposa, pessoal. Guilherme, por que você tá gritando? Eu não tô gritando, eu tô conversando normal, que nem agora. Eu não tô falando alto, eu tô só empolgado. Ivan Lopes, queremos todos. Eu acho que eu perdi essa, Ivan, desculpa. Tá ali, tá assina embaixo, obrigado. Excelente, parabéns pela pesquisa e pela apresentação interessantíssima. Obrigado pela live, conteúdo explicado, simples. Obrigado, pessoal. Aqui estão os meus contatos, então podem entrar em contato comigo pelo e-mail, guilherme.traduções@gmail.com. Aqui pelo Facebook, né, Guilherme Musashi. Eu vou... Não sei, Sayuri, se você puder colocar o link do meu perfil no chat, né? Não sei se tem como, acho que tem como. Se quiserem me adicionar aí para continuar a conversa aqui no Facebook também, pessoal, fiquem à vontade. Às vezes eu posso demorar um pouco para responder, porque o Facebook eu tô ficando meio perdido nele. Tá? Eu tô saindo do Facebook, eu quase não entro. Também eu tô no LinkedIn, tá? No LinkedIn, você digita lá Guilherme-Carvalho-Translations, tá? Vocês me encontram. Eu testei. E o link fica tipo LinkedIn /in/barra isso. Tá? / Guilherme Carvalho Translations. Então, tá facinho de me achar lá também.
tá? Eu convido todo mundo para continuar a conversa, né? Se tiver alguma dúvida, se quiser saber alguma coisa, tô totalmente aberto, pessoal, tá? Tô aberto para conversar disso mais. Que nem eu falei, eu sou nerd, eu gosto de gente falando disso. Para mim, eu não canso desse tema, né? Que nem ah, coitado, eu extrapolei um pouquinho a hora aqui, mas pelo menos eu sou o último aqui também. Não, acho que não vai ficar, né, tão ruim. Eu agradeço demais, pessoal. Muito obrigado por todos, muito obrigado pela participação aqui no chat. Vocês fizeram, né? Vocês fizeram essa live, essa conversa virar uma conversa, né? Eu senti isso. Para mim foi gostoso, né? Demais. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Podem entrar em contato comigo à vontade, né? Conversar, jogar conversa fora, recomendar alguma coisa, pedir recomendação. Sejam à vontade. Muito obrigado. Até mais. Até mais, galera. E, claro, desculpa só mais uma coisa. Fiquem aí, né? Vai ter palestras a semana inteira aqui na Brasilis, aqui nessa mesma página. Beleza, pessoal? Palestras de manhã, à tarde e à noite. Vocês podem conferir o cronograma, tá aí pela página inteira. Não percam, as outras palestras também estão com os temas sensacionais. O pessoal também é muito bom, né? Então, aguardo vocês aí nas outras palestras também, pessoal. Eu vou assistir com certeza, pelo menos umas 2 ou 3 aqui. Eu falei, putz, tem que ver, tá? Então, mais uma vez, boa noite e tenham uma ótima semana. Arigatou gozaimashita.